Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer requisições autenticadas utilizando o Axios para que você possa consumir aquelas APIs que exigem algum token de autenticação. Então, se você está aprendendo aí como você faz a programação integrada a APIs web, esse vídeo aqui vai te ajudar. Quando a gente entra num assunto mais intermediário, a gente começa a envolver cabeçalhos HTTP. Porque nas requisições de vocês, eventualmente vocês vão precisar passar cabeçalhos personalizados. Por que, Luiz? Por que eu precisaria passar um cabeçalho personalizado? Porque algumas APIs, por exemplo, elas exigem autenticação, por exemplo. Né? Você tem que passar alguma informação, alguma credencial para ser aceita a sua requisição. Isso é o mais comum. Dos cabeçalhos HTTP possíveis e necessários de serem estudados, o número 1 é o cabeçalho, né, Authorization, porque você vai utilizar muito em APIs de empresas, né, integrações, etc. Você vai precisar passar no cabeçalho Authorization algum tipo de credencial. Então é muito comum, é o principal dos cabeçalhos. Então, a gente entrando no conteúdo intermediário aqui de Axios, a gente pode criar aqui no API Service uma função que faça uma chamada autenticada. Por quê? Vamos lá. Se eu derrubar o nosso back-end aqui e subir a API segura, lembrando que eu tenho a API cadastro e eu tenho a API segura. A API cadastro é tudo liberado. A API segura, ela exige que você passe a autenticação, certo? Junto às suas requisições. Então, se eu chamar aqui, subir a API segura, subiu a API segura na porta 3001. Eu tentar utilizar a nossa aplicação aqui agora, as rotas são as mesmas, as funcionalidades são as mesmas, mas agora tem segurança. Se eu tentar chamar, ó, tá dando erro, vocês estão vendo? Eu clico, ó, dá erro. Qual o código do erro? 401, que é o não autorizado. Então, tô sendo bloqueado porque eu não estou passando credenciais junto com a minha requisição, certo? Então, sempre que vocês receberem 401, você está faltando autenticação. Se você receber um 403, está faltando autorização. Então, são mecanismos de bloqueio aí das APIs para evitar acessos indesejados. Tá? Então, está dando erro. É uma aplicação meu front que não consegue se comunicar. Para ele conseguir se comunicar com o back-end agora, ele tem que configurar um cabeçalho de autenticação junto. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente configura o cabeçalho? Vocês vão ir... Vou criar uma outra função para não misturar, tá? Mas poderia ser na mesma ali. Deixa eu copiar aqui esse get function aqui. Certo? E aí, além de eu ter, né, o API URL aqui, barra e tudo mais, a URL, eu tenho ainda um segundo parâmetro, certo? Tem um segundo parâmetro, onde eu tenho que passar um objeto que vai ter uma propriedade headers. E aqui eu coloco as configurações dos cabeçalhos HTTP dessa requisição. Eu vou criar até uma linha antes aqui, ó, headers. E para a gente, o único header que nos interessa neste momento, o único que é exigido pela minha API, é o header authorization, com TH e Z, authorization. E aí eu passo, né, para essa propriedade authorization o token, a credencial, o usuário e senha, enfim, tem que consultar a documentação do back-end que você vai acessar para saber o que você passa aqui. No nosso caso, ele está esperando um token 123, né? Então eu vou passar aqui 123, é isso que ele está esperando. E aí esse objeto de headers, né, eu vou passar ele dentro de outro objeto aqui junto do meu get, certo? Então aqui agora eu tenho uma get function que é autenticada. Eu vou botar aqui get auth function, por exemplo. Agora a gente volta lá na nossa interface. Vou criar mais um botão. Tem um btn get auth function click. Esse é um get auth, é um get autenticado. Eu vou precisar criar essa função aqui, só deixa eu copiar a antiga. Vai ser bem parecido. Só o nome aqui de baixo. E aqui em cima a gente importa
o getAlf function e usa aqui. Beleza? Show de bola. Agora vindo aqui, meu getAlf request. Se eu fizer um get request normal, dá erro. Agora, se eu fizer um getAlf request, eu vou enviar junto a informação do token. E aí funciona. Funciona normalmente. Tá? Então, é assim que eu passo um cabeçalho, pode ser qualquer cabeçalho HTTP, né? Os que forem exigidos pela API, né? No caso, a API que só está me exigindo cabeçalho authorization. É assim que eu passo eles. E funciona tanto neste formato com função, quanto no formato de request, que eu mostrei antes ali. Né? Onde eu, em vez de utilizar uma função, eu utilizo o próprio Axios, certo? Como função. Aí eu defino o method, por exemplo, get. Aí eu defino a URL, que no caso é a API URL com o barra. E aqui eu tenho a propriedade headers, que aí eu posso passar os headers, certo? Então, ela faz a mesma coisa que essa de cima, só que você configura de maneira ligeiramente diferente. Talvez você, desse formato você queira passar assim, de repente. Interessante. Mas na prática, o resultado final é o mesmo com as duas abordagens, certo? Então, se eu pegar aqui no app.js, fazer mais um botão, getAlf. Esse aqui era o request, né? O de antes era o function. Abordagem function, abordagem request, né? Então aqui eu vou ter um getAlf request click. A gente pode copiar ele aqui. getAlf request click. A gente importa aqui em cima getAlf request. Beleza? Então na prática eu tenho coisas repetidas aqui, tá? Então o getAlf function funciona, getAlf request funciona. Ambos funcionam porque eles passam o cabeçalho no lugar certo. Enquanto que essas outras funções aqui não passam, daí dá erro de não estarem autorizadas. Certo? E se a gente for fazer post, não muda muito, né? O que muda? Se eu for pegar aqui ó, um post function, vou copiar ele aqui. Vou ter aqui um post alf function. O que vai mudar é que eu vou passar, eu tenho aqui o primeiro parâmetro, que é o URL, o segundo parâmetro é o corpo da requisição, e eu vou ter um terceiro parâmetro, que são as configurações. Sendo a configuração mais importante que a gente tem é a de headers. A gente pode copiar aqui de cima. Eu posso estar passando assim. Mas é um post, só quebrei linha aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Podia ser numa linha só. Então eu posso tanto ter assim, quanto eu posso ter também neste formato de request aqui, fazer os dois já para a gente ganhar tempo. Aqui eu vou ter um post alf request, o método é post, a URL é a API URL barra cadastro, os headers são esses, e os dados são estes aqui. Então, você não tem, né, grandes diferenças de uma abordagem para outra. É muito mais uma questão ali de gosto. É importante conhecer as duas, até para quando você vê códigos na internet, você entender, né, o que faz, não ser surpreendido, né? Como se o cara está usando o Axios como função e tal. Funciona super bem. E aí, para encerrar só, vamos colocar os dois botões novos lá na interface. Vai ter o btn post alf request click. A gente vai ter o btn post alf function click. Aí eu tenho que criar essas duas funções. Um post alf request, vai ter um post alf request,
e um post auth function. Um post auth function. Estão tudo devidamente importado lá em cima, tá? Ele foi importando enquanto eu ia digitando, para ele ter importado. Bom, lá. Então, se eu fizer aqui um post, ó, funciona normalmente, né? Porque estou passando o cabeçalho e aqui não estou passando o cabeçalho, dá erro. Beleza? Então, no básico, né, você tem que saber utilizar ali, básico de Axios, né, para você dizer, não, cara, Axios está dominado, né, o básico de Axios. Você tem que saber fazer os gets e os posts, tanto com função quanto, né, com construção de objeto de requisição, certo? E aí isso vale para get, post, patch, put, delete, etc. Né, todos os verbos HTTP. Depois, quando a gente entra para uma camada mais intermediária de uso do Axios, você tem que saber passar cabeçalhos, né, configurar cabeçalhos, que eu estou configurando só um, mas poderiam ser vários, né? Tá botando vírgula aqui, botando vários cabeçalhos. Tem que saber configurar os cabeçalhos tanto no modo de função, quanto no modo de request, certo? E, né, é importante entender também esse processo aí de autenticação aí das APIs, mas envolve um pouco mais de conhecimento de back-end, tá? E aí, conseguiu entender como que faz as requisições autenticadas utilizando o Axios? Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você conseguiu fazer funcionar, eu vou pedir aí o seu like em retribuição aqui por essa lição e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Então, um abraço e até o próximo. Valeu!